Bem, boa tarde a todas e a todos. Obrigado pela vossa presença em mais uma sessão do Great Artists on Campus, que é este ciclo aberto à cidade de Lisboa, sempre com entrada gratuita, com grandes autores de diversas áreas artísticas, criativas do nosso tempo, nacionais e internacionais. Hoje recebemos um grande fotógrafo e artista português chamado André Cepeda, a quem eu agradeço de imediato ter aceitado o convite da Universidade de Lusófona. Obrigado, André Cepeda. É uma honra contarmos com uma lição tua sobre imagens, e imagem fotográfica em particular. Eu vou ler uma nota biográfica muito breve do André Cepeda para ajudar a localizar, sobretudo junto dos estudantes. André Cepeda é fotógrafo que aborda as questões ligadas à paisagem, arquitetura, evolução e transformação da sociedade contemporânea portuguesa. Desde 1999 expõe e publica o seu trabalho, tendo recebido nesse ano, 1999, uma bolsa para residência no espaço Photographique Contre-Type, em Bruxelas. Foi nomeado para o Prémio Novos Artistas da Fundação EDP, em 2007, e para o Beige Foto, em 2010. Foi selecionado para o Prémio FOAM Paul Uff, 2011. Realiza residência artística em São Paulo com o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian e da FAP, publicando o livro Rua Stan Getz. Recebeu o prémio do Ateliê Museu Júlio Pomar, a GEAC, em 2016, com uma residência artística na Residency Unlimited, em Nova York. Em 2023-24, teve uma residência de artista de 1 ano na Frac Nouvelle Aquitaine, em Bordeaux, França. Este ano recebeu a Bolsa de Apoio à Produção da Fundação La Caixa. Entre diversos espaços em que expôs, destacam-se o Rialto, em Lisboa, o Frac Nouvelle Aquitaine, em França, o MAT, em Lisboa, a Galeria Cristina Guerra, em Lisboa também, a Friedman Gallery, em Nova Iorque, a Galeria Pedro Oliveira, no Porto, o Museu Nacional de Arte Contemporânea de Lisboa, o Kassler Fotoforum de Kassel, Marco de Vigo, Le Bal de Paris, enfim, and so on, imensas instituições internacionais, porque estamos diante de um artista português com carreira à escala internacional. A sua obra encontra-se representada em múltiplas coleções públicas e privadas. E agora a palavra é do André Cepeda, que nos vai oferecer esta reflexão sobre o seu próprio trabalho, e no final reservamos 20 minutos para Q&A, perguntas e respostas, debate com a plateia, que é o que se espera também de um lugar de livre pensamento. Está bem? Obrigado pela vossa presença. André Cepeda, obrigado mais uma vez, a palavra é tua. Obrigado, João. Obrigado a todos os presentes e obrigado, João, pelo convite e à Universidade de Lusófona. É um prazer estar aqui convosco hoje. Sinto-me um bocado sempre nervoso nestas situações. Sou fotógrafo, não tenho assim o hábito de falar muito, mas vou tentar mostrar-vos um bocado a evolução do meu trabalho nos últimos anos. E isto vai fazer assim uma espécie de espiral, porque desde o início até ao último trabalho, que é aquilo que eu estou a fazer com o apoio da La Caixa, acho que é interessante perceber como é que nestes 25 anos, 26 anos, as coisas se foram transformando e eu próprio me fui transformando. E pronto, e a sociedade vai se transformando, todos nos vamos transformando, mas essencialmente a forma como eu fotografo e penso a fotografia, que é isso ao qual eu me tenho dedicado nos últimos anos. Eu normalmente improviso, desta vez escrevi, porque nem sempre sai tudo bem quando se improvisa, mas vou tentar que não seja assim muito aborrecido e vou mudando assim as imagens. Podes pôr a primeira, se faz favor. Obrigado. Nasci em Coimbra em 1976. Meu pai era pintor, a minha mãe era secretária e aos 5 anos estava a viver na Holanda. Amsterdão, anos 80, pós-punk. Mistura de coffee shops e tulipas. Pintura holandesa, as cores da paisagem, as cores do céu, a luz, especialmente a luz. As cores suaves, sem grandes contrastes. Sempre à espera do sol. Era um puto de rua, reguila, mas feliz. Aos 8 anos comecei a comprar vinil. Comecei pelos singles, que eram mais baratos.
Eu digo isto porque a música sempre teve uma parte muito importante na minha vida. Acabei mais tarde por ter uma loja de vinil e sempre foi algo que me acompanhou sempre, especialmente os blues e o rock and roll. Aos 10 anos voltei para Coimbra, onde fiquei até aos 18. Há um momento muito marcante da minha vida que aconteceu em 1988. Foi a exposição do Robert Frank no edifício das Caldeiras, nos Encontros de Fotografia de Coimbra. Eu tinha 12 anos, mas foi muito marcante porque fui porteiro na inauguração. Ninguém queria ficar à porta, queriam todos estar na inauguração a ver o Robert. Havia um saxofonista a tocar no cimo das Caldeiras, era um edifício industrial muito bonito. E a exposição, encontrei uma imagem na internet, agora por acaso, da exposição do Robert Frank nas Caldeiras, que é esta, que já não me lembrava até bem como é que era o edifício. E estava toda a gente dentro das Caldeiras, Portugal inteiro, intelectuais, ministros, artistas, escritores, era um happening brutal. Eu só podia deixar entrar quem tinha convites, e a fila era cada vez maior. Toda a gente tentava subornar-me e diziam que vinham não sei de onde, Lisboa e não sei o quê, e eu era um puto. E houve uma altura que comecei a deixar entrar montes de gente e aquilo ficou impossível. E pronto, tive que fechar a porta, infelizmente. Mas o que me marcou foi o ambiente, a energia. Algo que era maior que eu e que me marcou muito até hoje e inspirou-me. Robert Frank era de facto um deus ali e as fotografias eram incríveis. Eu nunca tinha visto nada assim. Mais tarde, passado 1 ano ou 2, a minha mãe inscreveu-me num curso de fotografia com a Teresa Cisa e José Maçãs de Carvalho, que estavam a organizar nos encontros de fotografia de Coimbra. Aí entrou o laboratório, a revelação, fotografar, o cheiro, o escuro, a química, o som da água a correr, as tinas, o papel, tudo aquilo fazia sentido para mim. Estava em casa. Por isso não me preocupei mais. A vida estava a seguir o seu caminho. Era miúdo, ia às aulas, tinha amigos, tinha uma banda de rock and roll também, mas aquele mundo paralelo era o que mais me fazia sentido e me fazia sonhar. Comecei pelos livros, ver livros, não me atrevia a fotografar. As únicas fotografias que fazia eram de livros e das imagens das exposições, das imagens que eu gostava. E tentava depois ir para o laboratório e imprimir essas imagens que eu gostava. Essas foram assim as primeiras fotografias que eu fiz. Para mim sempre foi um grande mistério a forma como os fotógrafos criavam as imagens quando eu era miúdo. Como é que aquilo aparecia, porque eu não conseguia ver aquilo através do visor da máquina, não é? Todos os anos, durante o mês de novembro, aconteciam os encontros de fotografia de Coimbra e eu trabalhava sempre que podia, ou a montar exposições, ou a ver as montagens, simplesmente a ver os adultos a trabalhar e a sonhar querer ser grande e inteligente como eles. Montava as imagens no Espaço Partuz, porque antigamente as exposições que eram recebidas nos encontros vinham em caixas 40-50, 30-40, as exposições eram todas depois montadas em Passo Partuz, e era assim antigamente. A exposição do Robert Frank veio numa caixa pela FedEx. Havia sempre falta de gente e eram todos voluntários, estudantes. Gostava também de fazer vigilâncias de exposições, pois estava ali a ver as fotografias e o dia todo a ler os catálogos. Havia poucos livros, mas o que conseguia ver marcava-me. Comecei a gostar muito do Eugene Ralph Mittiar, que é este que nós vemos aqui, do Plossu, da Dorothy Lang, do António Júlio Duarte, Sally Mann, o Stiglitz, gostava muito também do Man Ray. Isto para falar de alguns fotógrafos, de alguns que eu estudava, mas estes nomes são alguns que me vêm à memória, já não me lembro muito bem.
Ao mesmo tempo que a fotografia ia crescendo, a música acompanhava-me sempre. O blues, como eu disse. Os anos foram passando e eu fui crescendo, e em 1994 mudámos para Bruxelas. Aí tudo mudou. De repente estava numa cidade evoluída, com salas de concertos, de blues, jazz, todos os dias, reggae. O reggae estava no auge, lojas de discos, onde passava horas, e livrarias e museus. A minha primeira série de fotografias que vendi foi ao dono da loja de discos, onde ia todas as semanas. Estas imagens agora que vou passando são assim, algumas dessas referências que eu fui encontrando, porque eu tenho os livros todos em caixas, porque mudei de casa e não consegui trazer assim mais coisas. Este é um fotógrafo que me marcou e ainda marca, belga. Agora estou nervoso e não me lembro do nome. O Dirk Brackman. E este grande do Iggy Pop, que é para mim o rei. E onde é que eu ia? A minha primeira série de fotografias, não é? Que eu estava a dizer. Comecei a filmar em Super 8, a usar Polaroid, enquanto que em Coimbra tinha que trabalhar aos fins de semana como porteiro de um bar aos 16 anos para comprar folhas de papel individuais, para depois ir imprimir para o laboratório. Vendiam o papel às folhas e os rolos enrolados, que eram mais baratos. Em Bruxelas tinha acesso a tudo isso gratuitamente na escola, e na Feira da Ladra encontravas tudo o que precisavas. O que eu gostava mesmo era do laboratório. Sempre pensei em ser impressor. Nunca achei que era capaz de ser fotógrafo. Mas as coisas faziam sentido para mim, dentro do laboratório. A minha mãe mais tarde teve um namorado que comprou um scanner e um computador Macintosh com Photoshop, isto para aí 95, e aquilo era tudo novo, e foi aí que eu comecei a digitalizar e a perceber toda esta nova geração que aí vinha, e à qual me tive que adaptar também. Mas só em 2024 é que deixei de ampliar. Em 2008 abri o Blues Studio, que é onde eu passo todos os dias, e onde eu me dedico à digitalização e impressão de exposições e livros. Mas depois fartei-me de Bruxelas muito rapidamente e voltei para Portugal, mas fui para o Porto, acabar o 12º ano. No Porto, em junho, quando acabei o 12º, lembro-me que comprei o Público e vinha lá uma notícia que o Centro Português de Fotografia ia inaugurar em setembro desse ano, de 97, e que a diretora era a Teresa Cisa. Eu estava em frente ali à estação de São Bento e fui a uma cabine telefónica e liguei à Teresa e disse: então Teresa, o CPF vai abrir, não sei o quê. Sim, amanhã às 9 da manhã, na rua tal. E aí comecei a trabalhar com a Teresa e fiquei durante 3 anos. Foi uma época muito importante para mim, porque como não fui para a universidade, aquilo para mim foi o meu primeiro trabalho e assim, a grande escola para mim, não é? Tinha que lidar com fotógrafos, com montagem, fui responsável pelo departamento de digitalização e impressão da coleção nacional, fiz o livro do Aurélio da Paz dos Reis, Alvão, não é? Trabalhares com os clássicos e perceberes ainda mais a história da fotografia. Também fiz parte das aquisições dos livros para a biblioteca. Sempre que chegavam livros, eu passava o almoço a comer pão com rissol, assim rapidamente, só para ver os livros todos. E aquilo era para mim, prontos, era tudo o que eu precisava. Foi aí que eu de facto mais aprendi. E no início, de facto, o CPF produzia grandes exposições. Foi aí que eu também desenvolvi a minha grande relação com o António Júlio Duarte, que até hoje e que sempre me acompanhou. E foram anos muito, muito intensos. Mas depois houve um dia que, acho que foi em fevereiro de 99,
que vieram ter comigo muito contentes e me disseram: André, vamos-te conseguir pôr no quadro, porque eu ganhava uma miséria, como tinha o 12º ano, ganhava o salário mínimo e trabalhava 14, às vezes diretas, e não me podiam pagar mais e tinha muita responsabilidade. E vamos-te pôr no quadro, toda a gente estava muito feliz e eu fiquei super assustado e agora vou ficar aqui a minha vida toda? Não, nem pensar, despedi-me e em abril saí do CPF. Eu tinha conhecido no ano anterior, nos encontros de fotografia de 98, uma fotógrafa que era a Lala Kuznetsova, de Kazan, russa, e que tinha vindo com a filha, que era a Vlada, que era a tradutora dela e que era responsável pela carreira da mãe e não sei o quê, e tinha ficado completamente apaixonado por elas, e liguei-lhes, porque tinha decidido não, eu tinha que tomar uma decisão, ou era impressor, porque nos anos que eu estava no CPF eu era praticamente impressor, depois estive em Paris em 98 com o Guillaume Geneste, que é um grande impressor ainda hoje, de La Chambre Renoir, a fazer estágio, a Ilford já me estava a encomendar trabalho para imprimir, e de facto, pronto, eu tinha que tomar uma decisão na vida, não é? Ou ia ser, ou era fotógrafo, ou era impressor, ou ia fazer outra coisa qualquer, mas pronto, já tinha decidido que não era no CPF que eu ia ficar, e disse, pá, vou para a Rússia e vou levar 3 filmes por dia, levei tipo 100 filmes, não, 3 vezes, sim, sei lá, tinha 3, 4 filmes para fazer por dia e tinha que pôr tudo cá para fora, tinha que de facto tentar perceber o que é que eu iria fazer. E pronto, e foi isso. Eu fui um mês para Moscovo e acho que foi o meu primeiro trabalho assim grande, em que eu de facto me dediquei a fotografar, mas acima de tudo acho que era também tentar encontrar alguma coisa que eu não sabia que tinha, não é? Esta linguagem que a fotografia te permite. O que é que não é? Eu estava influenciado por tantos fotógrafos que eu admirava, por todas as fotografias que eu tinha visto nos livros, e era uma oportunidade de pôr isso tudo cá para fora, de pôr, sim, ou seja, eu nunca mostrei este trabalho que vos vou mostrar agora, porque de facto ele ainda está guardado, de uma certa maneira, porque para mim é isso, são todas as minhas referências, no fundo, tudo aquilo que eu vivi e sonhei e pronto, e consegui e fotografei agora, pronto. Mas vou-vos mostrar algumas dessas imagens. Quando eu saio de Moscovo, vou para Bruxelas, e esta história é muito engraçada, porque foi assim que eu também, a primeira vez que eu vi o António Júlio Duarte, desculpem estar sempre a falar nele, e desculpa, António, estar sempre a falar em ti, mas como almoçámos juntos, olha, estas histórias vieram. Em 92, eu estava em casa e a minha mãe liga-me e diz: queres ganhar, já não sei quanto é que era, 3 contos por hora, uma merda qualquer assim, desculpem a linguagem. E
E eu disse, claro, então, a fazer o quê? Tens que fazer de modelo nu, num workshop. E eu, então vá, vamos lá. E então, o que é que tinha acontecido? A modelo, que ia haver um workshop nos encontros, o coordenador era o Jean-Louis Godefroy, que era o diretor do Espaço Fotográfico Contre-Type, e havia 10 fotógrafos internacionais à espera de uma modelo que vinha de Lisboa que nunca apareceu. E em último recurso fui eu. Então, sábado e domingo, de manhã e à tarde, eu servi de modelo nu num workshop, prontos, com vários fotógrafos. Alguns recusaram, prontos, porque outros fotografaram-me vestido, outros fotografaram-me nu. Mas foi assim que eu conheci o Jean-Louis Godefroy. Ele depois voltou noutros anos, isto para contar que em 99, não é, quando eu saio de Moscovo e chego a Bruxelas, vou lanchar com ele, começamos a beber, embebedámos-nos, e eu disse que a contar as histórias da Rússia e não sei o quê. O Jean-Louis era mais velho que eu, podia ser meu pai, e de facto era quase como um pai para mim. E ele, todo entusiasmado e também com o meu entusiasmo, dá-me uma bolsa de 1 ano para fotografar em Bruxelas. E foi aí que começou de facto o meu percurso como fotógrafo e artista. Foi através deste senhor que teve a sensibilidade de perceber que eu queria, não é? Que eu queria. Eu acho que tinha conseguido na Rússia libertar-me de um certo peso e estava pronto para iniciar uma coisa diferente. Mudei de formato, comecei a fotografar em médio formato. Na Rússia também já tinha feito alguma coisa e mudei do preto e branco para a cor pela primeira vez. E começo a fotografar. Começo a fotografar e esse ano foi um ano incrível, porque exponho, a exposição é mostrada várias vezes em vários sítios, depois vem para Portugal, depois quando chego a Portugal também continuo com outras residências e bolsas, e as coisas começam a correr bem, sim, para quem não tinha expectativas nenhumas, começam a correr normalmente. Estas são imagens do livro. Desculpem, são um bocado pequenas, mas não encontrei outras. Este trabalho chama-se Anacronia. Eu, no fundo, fotografei Bruxelas desde o nascimento até à morte. Era um pouco essa a minha ideia do trabalho. Este é um nascimento, e depois acompanhei uma série de dissecções de corpos e estudos do cérebro e morgues e etc. E pronto, e toda a vida que uma cidade tem também, não é? Mas depois houve ali um período muito difícil. Durante 2 anos, mais ou menos, tudo aquilo que eu fotografava eu não gostava. Foi um período mesmo difícil, porque eu depois voltei para Portugal e abria a loja de discos. Era assim que eu vivia. Sempre trabalhei para poder fotografar. Sempre trabalhei, sempre, desde muito novo. Então trabalhava 15 dias na loja, os outros 15 dias eu dedicava à fotografia. Mas o problema tinha a ver essencialmente com a minha... eu não estava contente com o processo, ou seja, tudo aquilo que eu fotografava, ou a forma como eu fotografava, havia alguma coisa que não estava correta. O facto de teres uma câmera na mão e poderes, poderes movimentar, não é? Tens uma paisagem ou tens alguém à tua frente, não é? E tens a câmera na mão e vais, e o teu corpo move-se, não é? Tens a distância, tens a altura, tens todo o teu movimento corporal
não é? E a relação que tu crias com o sujeito que tu vais querer fotografar, eu desapaixonei-me completamente pela fotografia. Eu disse, se a fotografia é isto, não dá para mim, não dá, não chega. Tem que haver qualquer coisa mais difícil, tem que haver algo que me volte a fazer sentir vivo. E aquilo durou até eu perceber que quando comprei a câmara de grande formato, que aquela câmara, que aquele processo era aquilo que eu andava à procura. Porque primeiro era mais lento, era mais difícil, eu não o conhecia. Era um processo que só fazes uma imagem, tens o tripé, é tudo muito mais pesado. Ok, havia constrangimentos, etc. Mas aquilo que eu percebi foi que, porque fazia-me impressão eu tirar uma imagem e depois abandonar, ir embora. Ou seja, ou quando tu estás a andar e todo o meu processo de construção é andar até encontrares alguma coisa, não é? E tu encontras aquilo que andavas à procura, que não sabias o que é que era, e fotografas e depois vais embora. E com o grande formato as coisas mudaram, porque tu vives o lugar durante muito, muito mais tempo. Tu metes o tripé, metes a máquina, tu podes entrar dentro do enquadramento, tu podes perceber aquilo que tu estás a fazer, podes sentir o vento, as folhas, podes estar ali o tempo que tu quiseres à espera de facto da luz ou não, ou até podes fotografar aquilo mais rapidamente, mas há um outro tempo e este processo da câmara de grande formato fez com que eu voltasse a apaixonar-me por fotografar, porque pronto, às vezes é assim. E trago aqui este autorretrato, que é o único que eu tenho, com o Eduardo Matos, um amigo meu, que também está aqui. E pronto. E de facto as imagens começam a mudar. Lentamente as imagens começam a mudar. Mas mesmo, por exemplo, esta imagem, não é? Em que tu tens, não é, a luz ali a bater, demorei imenso tempo, mais de meia hora. Depois veio a polícia. Este sítio é um sítio incrível porque é no Mississippi. É um sítio onde mora um bluesman, o T-Model 4, é Greenville, Mississippi. E depois veio a polícia dizer: "What are you doing here? This is too dangerous." Porque era um bairro negro. E, bom, esta foi das primeiras imagens que eu fiz e que foi de facto uma das imagens que mudou o meu trabalho e faz parte do primeiro grande projeto que eu fiz, que vos vou mostrar agora. Eu tenho aqui um texto assim um bocado manhoso, mas pronto, foi escrito há muitos anos para mim, nem sequer nunca mandei para, mas pronto, escrevi, que explica um bocado este projeto. Eu comecei isto em 2005 e acabou em 2010, foram 5 anos. E sempre pensei nisto como livro, para fazer um livro. E aqui é uma imagem de edição. Desculpa, António, usar-te outra vez. Mas de facto. E pronto, temos aqui a capa do livro. Então vou só muito rapidamente ler isto. Ontem é o título deste projeto, que começou quando conheci o Henrique, que era um arrumador que estacionava carros à porta da minha casa. Como todos os dias passeava o meu cão, acabávamos por conversar com frequência. Mostrei-lhe o meu interesse em conhecer as ruas que ele percorria e os bairros por onde ele andava. Interessava-me conhecer aqueles territórios, as traseiras, as paisagens escondidas do Porto, os caminhos alternativos pelos bairros da cidade, locais a que, não conhecendo muito bem, me tenho vindo a dedicar há algum tempo. Trabalhávamos todas as semanas e por vezes vários dias seguidos. A ausência de tempo que sentia nos locais e nas pessoas que ia encontrando, o perigo e a dureza da realidade, começou a interessar-me. A pobreza, o desemprego. Pela primeira vez, começo a fazer retratos. Perguntava-me recorrentemente por que andava a fotografar. E só mais tarde é que percebi
que este projeto fazia todo o sentido para mim. A minha vida sempre se cruzou com histórias ligadas à droga. O facto de viver no centro do Porto faz-me confrontar com essa realidade todos os dias. Ontem foi a melhor palavra que encontrei para descrever este estado de espírito, pois neste contexto a grande questão parece ser como se lida com o tempo, como passar o tempo. Como passar o tempo com um corpo e uma mente e o que fazer com eles. Esconder, refugiar, anular, esquecer, tentar estar fora do tempo. E agora tenho aqui um pequeno texto que o Miguel Vanaf Pera escreveu, que também enquadra um bocado as coisas. Ou seja, todo o livro ele começa na periferia e vai cada vez mais ao centro. E acaba numa imagem que é esta, que é a ilha, que é uma construção típica da cidade do Porto, que há centenas de ilhas no Porto. Mas interessava-me também a ilha física como geografia, mas também a ilha mental, não é? Que se vive nestes lugares. Esse lado difícil de sair, não é? Ao longo deste tempo trabalhei com assistentes sociais, com arquitetos, a tentar perceber mesmo e a tentar estudar todo o projeto que eu queria fazer. Eu ao início não fazia a mínima ideia que isto iria ficar assim, não é? Que tem este lado documental ao mesmo tempo, apesar de ser ficcionado. Há toda uma construção que é minha, não é? E destes lugares, mas há um lado social e há um lado, pronto, de documento ao mesmo tempo nestas imagens. Há um momento em que eu também ponho anúncios no jornal para conhecer pessoas. Por exemplo, esta foi uma das pessoas que ligou e fui à casa delas. Era uma forma de sair do meu círculo, de encontrar lugares, casas, pessoas que tu não conheces. E então, de facto, eu passava muito tempo com eles, por isso é que isto também demorou tantos anos a ser construído. Mas o livro, pronto, cruza um bocado esse tempo, não é? De uma cidade que era o motor da economia portuguesa a seguir à Revolução Industrial, que quando eu chego está em completa decadência, não é? Abandono, decadência total, não só a nível da arquitetura, mas socialmente estava destruturada. E o Miguel Vanaf Pera escreve: nesta viagem não ficamos a conhecer melhor a cidade. Nada sabemos dos personagens retratados. Ganhamos, isso sim, a certeza de que a arte detém essa capacidade única de nos devolver um mundo em forma de interrogações. Como me posiciono perante tal realidade? Que realidade é esta? A do autor? A dos sítios e das pessoas que povoam as obras? Não, a força deste projeto consiste precisamente na sua dimensão atópica e intemporal, porque nele se joga inteligentemente com a própria história da arte. Poderíamos aqui traçar uma genealogia formal e iconográfica mais ou menos evidente em algum dos trabalhos, universalizando particulares. O real não ficcionado. Mas como não ficcionar este real? Sugados pelo seu interior para a coerência interna do projeto na sua complexidade, aqui apresentada em livro, é o espectador o grande argumentista. À transitoriedade do espetacular, à mediocridade da digitalização do mundo, em parte significativa da fotografia contemporânea, responde-nos André Cepeda com a urgência da partilha estética, ética e, em última análise, política. Logo a seguir, quando acabo o ontem, fiquei bastante deprimido. Eu não o queria ter acabado, era uma viagem que eu queria ter continuado, mas pronto, é preciso parar, não é? Há um momento em que tens que parar. E em resposta, em reação, comecei logo a fotografar a seguir, mas de uma forma diferente. Usei o preto e branco e usei o Polaroid 4.5, que te dá o positivo e o negativo. E eu com isso podia experimentar outras coisas.
E o Rian é todo construído, pronto, nesse processo em que eu tinha que andar com tupperware com água na mão, porque quando depois revelas, tens o negativo e ele tem que ficar em água. E também sempre foi pensado para ser livro. Ou seja, é muito diferente quando tu fotografas para fazer uma exposição, ou fotografas e depois fazes uma exposição, ou fotografas para fazer um livro. Tu tens que pensar na narrativa, tens que pensar na construção, não é? Um livro tem um início, um meio e um fim, por mais abstrato que seja, não é? E há momentos em que tu vais sentindo o livro, vais precisando mais disto ou mais daquilo, ou qual é a direção que tu queres tomar, não é? O que é que tu queres fazer? Pelo menos é assim que eu trabalho. E há uma altura em que a Patrícia Almeida me envia um texto, mais ou menos quando eu estava a fazer isto, e que é muito interessante, que é assim: segue o trecho do texto que comentámos hoje nas aulas, diz ela. Ele está no livro Proust, de Samuel Beckett, que foi seu ensaio mais extenso da crítica literária. As criaturas de Proust são, portanto, vítimas desta circunstância e condição predominante, o tempo. Vítimas como também são os organismos inferiores, que, conscientes apenas de duas dimensões, subitamente confrontam-se com o mistério da altura, vítimas e prisioneiros. Não há como fugir das horas e dos dias, nem de amanhã nem de ontem. Não há como fugir de ontem, porque ontem nos deformou, ou foi por nós deformado. O estado emocional é irrelevante. Sobreveio uma deformação. Ontem não é um marco de estrada ultrapassado, mas um diamante na estrada batida dos anos e irremediavelmente parte de nós, dentro de nós, pesado e perigoso. Não estamos meramente mais cansados por causa de ontem. Somos outros, não mais o que éramos antes da calamidade de ontem. Calamitoso dia, mas calamitoso não necessariamente por seu conteúdo. A boa ou má disposição do objeto não tem nem realidade nem significado. Os prazeres e pesares imediatos do corpo e da inteligência não são mais do que malformações de superfície. Assim como foi, esse dia é assimilado ao único mundo que tem realidade e significado, o mundo de nossa consciência latente, cuja cosmografia sofre assim um deslocamento. E pronto, isto foi o Rian. Isto é uma trilogia. Só agora é que eu sei que é uma trilogia, não é? Que é o Ontem, o Rian e o Depois. O Rian é de 2010 a 2012 e o Depois é de 2012 a 2016, que apanha aqui um período muito importante que é o da crise, não é? E ele começa mais intensamente quando no Porto começam a desligar as luzes da cidade à noite para poupar energia. E o Rian já tinha sido um bocado assim, porque eu tenho 2 filhos e então eu deitava os miúdos e ia fotografar à noite. E eu conseguia fazer isto 2, 3 dias por semana. Depois, claro, estava todo morto, porque tinha que trabalhar de manhã, mas o Depois foi mais intenso ainda. Consegui fazer... Era quase... até às 6, 7 da manhã. Era uma coisa mesmo... Tentar encontrar a cidade vazia, mesmo despida. E no Depois as pessoas desaparecem, porque a cidade também já se tinha transformado. Enquanto no Ontem eu mostro o território, tu percebes onde é que estás, não é? Tens os interiores, tens as paisagens, as ruas, etc. No Rian eu estou muito próximo, não é? Mas são os mesmos lugares, são as mesmas pessoas, mas tu não consegues identificar. Eu não trouxe o livro todo, porque depois era muito extenso, mas não consegues identificar onde é que estás. No Depois, pronto, é só sombras e é como um sonho quase. Só vou ler uma coisa muito pequena do Sérgio Má que é interessante.
Nada parece acontecer nestes lugares. Não se vislumbra nenhum movimento, nenhum gesto. Mundo petrificado, silêncio de morte. Tudo o que sobra são espaços, construções e objetos que indiciam uma história anterior. Depois é um trabalho sobre o que resta, mas também sobre o que queremos e estamos disponíveis para ver e fazer com as imagens, de resgatar a exigência de uma ética da observação e do pensamento sobre os lugares de todos os abandonos e esquecimentos. Isto é uma imagem no MNAC, da exposição que fiz com o Sérgio. E depois tem esta peça que é a base de todo este projeto. Esta sequência foi fotografada num monumento que ficava na na Avenida Marchal Gomes da Costa, naquela Avenida de Serralves, no Porto, com a Avenida da Boa Vista. Não sei se vocês conhecem, mas pronto. É uma avenida com casas muito burguesas e é uma zona já burguesa. E foi feito pelo José Rodrigues, que é um escultor da cidade. E chama-se Monumento ao Empresário. Eu fotografo isto de 2014, ou de 2013 a 2015. Eu via-me a ir lá várias noites seguidas, a ir lá. O meu corpo ia para aquele lugar. E eu não percebia muito bem porquê. E aquilo fascinava-me. Eu já tinha fotografado, mas estava a começar a ver de outra forma. E às vezes as coisas levam tempo. Não é? Vais uma vez, vais 2, 3, 4, 5 e depois começas a ver. E este monumento foi inaugurado em 1992 pelo Cavaco Silva. Estávamos em 2014 e o Cavaco Silva era o meu presidente da República. E o fogo, e o estado em que as coisas estavam, e a crise e tudo. Eu também tive meses sem pagar renda, não sei o quê. Pronto, era uma agonia, era um estado... Foi tramado. E fez muito sentido estar a fotografar isto, e foi esta ideia que me levou depois a criar todo o projeto depois. E pronto, esta sequência tem 8 imagens. Tu nunca chegas a ver o monumento, mas só para explicar, são longas exposições em que são dias diferentes, não é? Dependendo da luz que está. Por acaso aqui é flash, mas aquelas cores é quando absorve toda a luz da cidade. E comecei a experimentar outro tipo de coisas. Acabei esta trilogia, foram 10 anos e venho viver para Lisboa e fiquei aqui a viver durante 7 anos. Entretanto, começo a fotografar, mas as coisas de facto são diferentes e eu acho que ainda hoje não consigo falar muito bem sobre aquilo que fiz cá, mas fiz uma grande exposição no MAT, que se chama Ballad of Today, chamou-se. Tenho aqui um pequeno excerto do curador, do URSS, mas eu gosto muito deste trabalho, mas ainda não consigo assim falar muito sobre ele. E ele diz: parece perseguir os cães, os vadios, os caminhos dos notívagos e dos desempregados através dos canais de um complexo organismo, quase sempre mudo, se é que esta palavra faz algum sentido neste contexto da fotografia, em contacto silencioso, mas com contrapartida com uma atenção muito aumentada, ou com uma percepção que parece conseguir combinar o olfato, o tato e o olhar num único grande sentido abrangente. Neste projeto o assunto volta sempre ao conceito da existência, a existência da cidade,
das pessoas, do fotógrafo, a questão da existência passa por estas imagens, como a suave carícia do vento, ou como um forte vento contrário a um agudo vento lateral. Isto é uma imagem da montagem. Eu não trouxe mais. Mas há um lado que é muito predominante e que sempre existiu desde o início na minha fotografia, que é sempre esta procura de quase um lado escultórico. Há sempre a forma, as linhas, porque ao mesmo tempo o grande formato permitiu-me isso, permite desenhar. Quando tu fazes o enquadramento, tu fazes ao milímetro, tu desenhas, e quando eu olho para a câmara, eu muitas vezes não vejo, não me interessa muito o que está lá, interessa-me as linhas, interessa-me compor. É esse, sobretudo, aquilo que me fascinou fotografar com o grande formato, é esse rigor de poderes desenhar ao milímetro aquilo que tu estás a ver e decidir mais para a esquerda, mais para a direita, mais para cima, não, mais para trás. Como é que eu sinto, não é? Como é que eu sinto aquilo que eu estou a fotografar? Porque é sempre esse processo que é interessante, não é? Essa relação que tu crias com o lugar ou com a pessoa. Não sei se está a ser muito seca. Mas no fundo, no Ballad of Today, tu estás sempre a caminhar. Eu estou sempre a caminhar pela cidade. Não consegui entrar como no ontem e não é? Não tens as vísceras, não é sempre. E agora, isto tudo para chegar àquilo que eu estou mais ou menos agora a trabalhar e a pensar. Quanto tempo é que ainda tenho? 10 minutos? É lá. Passou muito rápido. Então, muito rapidamente, é assim. Depois do Ballad of Today, houve a pandemia, tudo isso, e as coisas de facto mudaram para mim. E senti uma enorme necessidade, não sei dizer de outra maneira, pode não ser a melhor, mas por não me identificar com o mundo, ou com o lugar onde estava, ou com o dia-a-dia, não é? Aquilo que o Urs Style dizia dessa não é? A questão da existência, a questão de que sempre foi a minha questão. Não me identifico, pronto, com os tempos em que vivemos. E para perceber o presente tem que se ir ao passado. Para mim, foi isso que eu pensei. E a primeira viagem que eu faço é a Atenas para tentar, prontos, perceber a primeira grande arquitetura grega que nos influencia, não é? O Parthenon. E não fazia a mínima ideia se ia fotografar ou não, eu queria apenas vê-la. Mas quando estava neste lugar a fazer esta imagem, de facto houve coisas que se abriram para mim, não só
isto pode ser assim um bocado estranho, mas sentir que sentir através da ruína que eu já estava a trabalhar há tantos anos, mas são ruínas contemporâneas, são ruínas que vão e desaparecem. Eu sempre trabalhei nas cidades. As cidades são lugares, prontos, têm uma história breve, seja o que for. Enquanto que esta ruína tem centenas e centenas de anos e o sol, a chuva, está a bater aqui e a refletir todos estes anos. Há aqui abriu-se aqui uma possibilidade de interesse para mim e começo a fotografá-lo. Começo a fotografar, faço uma exposição, mas isto não chegou. E agora vou-vos só ler uma coisa, só muito rapidamente. A inquietação que sinto quando percorro as cidades, as ruas da cidade, levam-me quase sempre a sítios pouco habituais. Um confronto comigo próprio, num território desconhecido, nas margens, nas periferias, onde ouço, em diferentes camadas, o som abafado do burburinho da cidade e o silêncio, que é próprio desses lugares, onde a vegetação é livre para crescer desordenadamente. Entre lixo urbano e ruínas abandonadas que não interessam para nada nem a ninguém. Quando comecei a investigar a história das cidades mesopotâmicas, territórios com grandes perturbações sociais e políticas, regiões em conflito e resistência permanente, onde os povos que os habitam têm sido ao longo dos séculos marginalizados pelos sucessivos poderes políticos e judiciais e, apesar de viverem e pertencerem a esse território, nunca tiveram direito a ele. É o caso da Palestina. Os grandes poetas e artistas têm-me inspirado a imprimir nas minhas imagens a poesia que sinto quando me encontro nesses lugares de difícil acesso e que me levam a questionar-me continuamente como será a poesia dos marginalizados, dos resistentes, dos que habitam estes lugares esquecidos, longínquos, como será esta paisagem, dos palácios de Lisboa, da monumentalidade do Partenon de Atenas, aos destroços de património confiscado, que ruínas irei encontrar, que memórias serão transmitidas às futuras gerações. Haverá vestígios museológicos que possam representar a resistência dos povos que perdem as suas memórias? A memória fotografada poderá materializar a sensibilidade da luz e as impressões que esses lugares me despertam? Poderá ser vista, interpretada, poderá de alguma forma dar voz à poesia silenciada pelas armas e pela destruição? E pronto, a Grécia levou-me, na minha pesquisa, à Mesopotâmia. E durante mais ou menos 2 anos andei a investigar e a ler. Um dia, no comboio, comprei o Público e estava a ler e aparece uma notícia sobre uma escavação no Kurdistão iraquiano que estava a ser feita pelo arqueólogo André Tomé, que também está aqui. E pronto, e havia ali alguma coisa que estava a bater certa. E fui à internet, encontrei um mail, escrevi-lhe e durante um ano trocámos mensagens, porque o André já vai há cerca de 14 anos à Mesopotâmia fazer escavações. Isto é uma história incrível, porque depois, pronto, consegui a bolsa da La Caixa para fazer este projeto e fui já 2 vezes lá à zona da Mesopotâmia. Esta imagem que vocês estão a ver aqui, eu não quis trazer o projeto porque é uma coisa que ainda está em curso, mas trouxe algumas imagens. Mas pronto, era esta espiral um bocado, em pouco tempo que eu estava a falar, não é? Desde, não é, seres miúdo, apaixonar-te pela fotografia, ires para a Rússia, Bruxelas, Porto, passares anos e anos e anos a estudar e a trabalhar numa cidade e tantas outras como eu também fotografei e estar agora a fotografar as primeiras cidades de todas é uma coisa que para mim faz imenso sentido e tem tudo a ver com aquilo que eu sempre procurei ou sempre questionei, não é? Como é que isto começou? De onde é que isto vem, não é? De onde é que nós vimos? E aquilo que vocês estão a ver é Eridur. Eu tenho aqui um pequeno texto que o André Tomé escreveu. André, desculpa ler a tua nota, mas que eu acho muito bonita.
é rápido. Eridu, a primeira cidade, a primeira comunidade do sul. Eridu guarda vestígios da primeira ocupação do sul mesopotâmico há cerca de 8.000 anos atrás. Antes de Eridu, nesse sul não existiriam grandes comunidades. Provavelmente homens e mulheres acampariam temporariamente em busca de recursos aquáticos, numa altura em que o Golfo Pérsico vinha até mais a norte. Quando no norte da Mesopotâmia seriam já significativas as quantidades de povoados agropastoris, o sul só começa a ser ocupado com populações que seguem esse estilo de vida e aparato económico nesse momento da história. A terra fértil e os seus frutos fizeram com que o crescimento fosse acelerado. Acumulou-se muito. Eridu é lugar da sequência mais longa de um edifício de caráter ritual religioso do 6º ao 3º milénio a.C. Primeira casa, primeiro templo. É desde que podemos ler os textos escritos e saber um pouco mais destes lugares que há 5.000 anos era já a cidade. A casa de Enki, deus das águas. Seriam imensos os canais que circundavam e atravessavam a cidade. Veneza também foi inventada na Mesopotâmia. Terra, humanidade. Habitar um lugar foi que há cerca de 12.000 anos começou a criar outro planeta. O barro, a primeira matéria. Do barro fez-se casa, recipiente e alguns milhares de anos depois tábua de escrita. É preciso imaginar um apocalipse lento de tragédias acumuladas, de decisões de abandono repetidas de forma insistente. Mas também é imperativo imaginar como começou. Em Eridu são vários hectares de ruína soterrada. A ruína existe se pensarmos que debaixo dos nossos pés se comprimem milénios de cidades desfeitas. Quem sabe qual o primeiro nome de Eridu, há 8.000 anos atrás? O que são 8.000 anos? Em 8.000 anos, quantos foram os dias de chuva? Quantos peixes se pescou nos braços do rio que atravessavam partes e a paisagem em redor da cidade? O que é uma cidade? E quando chegámos a este lugar eu fiquei completamente louco, completamente. Sentir que isto foi uma cidade e a primeira cidade. Isto é uma vista de cima daquele monte, ou seja, por baixo disto tens a cidade, não é? Isto não são montanhas naturais, não há nada de natureza porque aquilo é deserto. Isto é uma escavação em Nippur, de uma equipa da Universidade de Chicago com quem eu fui com o André. E agora isto é a segunda parte do projeto, ou seja, a primeira parte do projeto tem a ver com fazer a zona toda da Mesopotâmia e fotografar as primeiras cidades e as ruínas e fazer com que a própria paisagem fale. É isso que eu estou à procura, não é? Que a paisagem comunique porque eu acho que, mas pronto, esta parte foi o ano passado, descobri através de um amigo meu, através também de um jornal, que em 2007 houve uma grande exposição em Genebra sobre o património arqueológico de Gaza. Vieram 100 e tal caixas destas de Gaza, de uma coleção privada e também do próprio Estado palestiniano. Peças incríveis, não é? Com 5, 3, 2.000 anos antes de Cristo, etc. O que é que acontece? A exposição dá-se, eles não conseguem devolver a exposição porque há o embargo israelita, o Hamas toma conta do poder, etc. E desde 2007 até hoje as caixas permaneceram num lugar que é o Porto Franco, em Genebra. E eu tive num momento em que os arqueólogos e as pessoas do Museu de História e Arqueologia de Genebra abriram as caixas novamente para ver peças e também para escolher peças para uma exposição, e neste momento há uma exposição em Paris sobre Gaza. E esta é a segunda parte do projeto, que é, no fundo, se estas
caixas tivessem ido para Gaza, elas não existiriam, não é? E isso é que é inacreditável. E então eu estou a fotografar as peças e a fazer um trabalho sobre estas peças que, no fundo, são os últimos vestígios, não é, que existe sobre o património palestiniano. No fundo, a história deles reduz a muito, muito pouco. Isto é uma imagem de Gaza. E acabo com esta imagem da Mesopotâmia contemporânea. E com este questionamento. E obrigado. Muito obrigado, André Cepeda, por esta magnífica palestra. E agora abrimos a plateia. Ao microfone pode circular de mão em mão. Quem quer abrir o debate? Olá. Já agora, para aproveitar, uma vez que andas por territórios que nós só vemos pela televisão e pelas piores razões, há uns 20, 30 anos para cá, não é? Podes-nos falar um bocado do que é que tens visto por lá, as realidades humanas? Sim. Partilhar um bocado isso. Ok. Uma vez que mostraste esta imagem tão forte. Sim, quando eu estava a fazer esta imagem, o André estava a dizer o mundo está todo fodido. E de facto está, não é? Quer dizer, é muito interessante ver do ponto de vista dos arqueólogos a história, porque eles têm uma forma diferente de entender as coisas e uma noção diferente do tempo. E quando eu vou ao Iraque, as pessoas vais ao Iraque, não sei o quê, cuidado. E os iraquianos também têm noção disso e eles estão a tentar mudar esse estigma que existe. Porque as pessoas são incríveis, são maravilhosas. Tu vais almoçar e o gajo do lado começa a conversar contigo e passado um bocado estás em casa dele. Se for preciso, toda a gente fala com toda a gente, existe uma solidariedade. Claro que é uma sociedade que tem problemas, mas o lado ainda preserva muitas coisas que nós já perdemos isso há muito tempo. E eu notei isso através da nova geração. Eu desta vez em Bagdá consegui falar com miúdos da universidade e todos eles falavam um inglês perfeito. E eu, então, mas como é que tu falas tão bem inglês? E depois eu, espera aí. Não, é jogar computador, não é? É, claro. Porque nós estávamos a conversar, eram miúdos de 20 e tal anos e homens com 30 e tal anos não falam inglês. Estás a ver? E esta nova geração, as universidades têm pessoas de todo o tipo, católicos, trans, etc, etc. Nas universidades existe isso, mas é lógico que na sociedade, na rua, tu não vais sentir... Há um respeito, não é, pelas tradições, etc, porque também não há espaço para essa liberdade, apesar de eles dizerem que sim. Mas é muito interessante sentir que a nova geração tem imensa esperança na vida e imensa esperança, porque eles não têm nada, não é como nós, que há tudo e estás habituado a nascer com tudo, não é? Sei lá, as pessoas não têm noção o que é crescer em guerras sucessivas, não é? E apesar de eles terem internet, a forma deles verem o mundo é lindíssima. Tem uma poesia que aqui infelizmente desapareceu, porque acreditam ainda numa sociedade, ainda acreditam. Eu acho que nós já não acreditamos em nada. Acho que já nem pomos quase essa questão, estás a perceber? Tentamos sobreviver e lutar para que aquilo que nós criamos não desapareça, não é? Que
todas as revoluções que houveram e todas as pessoas que morreram, pá, parece que morreram em vão, porque daqui a um bocado estamos com a extrema-direita outra vez e a história repete-se. Mas lá não, é diferente. É um outro tempo. Depois tem zonas muito tribais, que é muito interessante. Mas a paisagem, que, pronto, eu não sei, mas é aquilo que eu sinto. A paisagem molda as pessoas, não é? É lógico. E é isso que eu tenho vindo a trabalhar nos últimos tempos, é tentar, através da paisagem, perceber, tentar fazer perceber isso, estás a ver? Qual é a influência da própria paisagem na sociedade? Eu estive a trabalhar 1 ano em Bordeus e eles estão a arrasar completamente zonas de Bordeus para construir, para nova construção contemporânea, porque a cidade está a crescer muito, há muita gente a vir. E o que é que acontece? Tu só vês muros, só vês estradas e muros e pinos e sinaléticas e postes e luzes e não sei o quê, não vês pessoas, as pessoas não falam umas com as outras, não há praças como havia antigamente. Os cinemas são poucos, as pessoas encontram-se aonde, percebes? Ou seja, há um distanciamento cada vez maior. Esta nova paisagem contemporânea vai moldar aquela sociedade de uma forma radical. E pronto. E neste caso, não é? Neste caso do Iraque, pá, ainda está tudo um bocado por fazer. Pronto, eles estão a sair de um processo longo e é isso que talvez seja interessante, não é? É como viveres depois de uma revolução. Mas o André seria melhor para falar sobre isso. André, queres dizer alguma coisa? Por favor. Não, só muito rápido. É um país muito difícil, que está em construção, como o André disse. O olhar dele é absolutamente fabuloso, porque eu já vou para o Iraque há quase 10 anos ou mais e passei a ver coisas que não tinha visto. E acho que o olhar do artista é sempre um olhar muito diferente, no caso do arqueólogo ou do viajante. E o André tem percebido que há várias camadas de tempo neste Iraque, e camadas de um tempo que parece ser urgente, de crescimento, de construção, de desenvolvimento, mas que no fundo está ainda muito longe do nosso, como referiu o André. Mas eu devolvo-te a palavra, que isto é sobre ti, não sobre mim. Eu não sei bem qual é que é a pergunta, mas eu queria continuar uma conversa que eu acho que nós começamos num táxi, que era sobre a eternidade. Lembras-te disso, mais ou menos? Mas depois de ver estas imagens, e muitas eu não conhecia, e tu estás a falar desta coisa da escultura, isto aqui, por exemplo, para mim é uma escultura, e da maneira como tu olhavas para as coisas e esculpias as coisas, mas no centro da cidade. Eu lembro de um exercício que houve no Arco, na escola, que era sobre escultura, e eles estavam a falar sobre aquela escultura que está no Rossio, que está mesmo no meio do Rossio. Então perguntava-se quem é que era aquela escultura que estava lá, e ninguém sabia. Eu também não sabia, e passava lá todos os dias. E o que eu estou a sentir agora ao ver as tuas fotografias todas juntas, que nunca tinha visto, ou tantas, provavelmente ainda há mais, mas era essa tua relação que tu mudaste. Tinhas esta fotografia que às vezes era muito rápida, depois estás nesta coisa que já parece, sei lá, que não tem tempo, infinita, mas ao mesmo tempo estes últimos trabalhos para mim podiam ser feitos ao mesmo tempo que aqueles fazes no Porto, com
com aquelas pessoas dentro daquelas casas que parecem estátuas, são estátuas muito antigas, e os junkies todos com aquele olhar parado quase, não é? Há uma espécie de paragem fotográfica também nesses olhares. E pronto, no fundo era para saber a tua relação com esses tempos diferentes, da eternidade e do instante. Era isso. Sim, mas eu acho que a fotografia é um bocado isso, não é? Essa possibilidade, porque como leva muito tempo, não é? E tu estás a misturar imagens, tu podes construir a narrativa da forma que queres. Agora, eu trabalho de uma forma muito, muito, muito honesta comigo próprio, mesmo extremamente. Há trabalhos que são melhores que outros, logicamente, não é? Porque tu estás em estados de espírito e de inspiração e construção pessoal diferente. Ao mesmo tempo que eu notei completamente uma viragem no meu trabalho em 2005, não é? Quando comprei aquela câmara, foi também quando eu fui pai, não é? Ou seja, eu não tive pai, porque o meu pai morreu muito cedo, e fui pai, e aquilo fez um sentido para mim tal que, a partir dali comecei a ver de outra forma. E depois dos 5 anos a fotografar no Porto, a fazer o Ontem, eu era uma pessoa completamente diferente, porque vivi coisas de uma intensidade e pus-me não é, em situações e quis fazer isso, não é? E é lógico, não é? Tu transformas-te. E para mim é isso que é importante no meu processo, esse contacto, percebes, com essa possibilidade de tu te transformares também como pessoa, não é? O facto de ir ao Iraque, o facto de estar na Mesopotâmia, de estar a sentir aquela paisagem, de estar a sentir aquele tempo, que é um tempo dos mortos, um tempo... Há um livro muito bom do José Gil que se chama Morte e Democracia. Eu tenho aqui uma frase muito bonita dele, porque o livro é brutal, se vocês puderem ler, é mesmo muito, muito bom. Tinha aqui umas frases que é... O Elias Canetti, por exemplo, diz que as cidades começam na mente. Não é? E depois já há também o Paulo Valéry. Eu trouxe assim uma série de frases que eu gosto, vou escrevendo montes. O futuro carece de imagens. Esta frase é tramada. A história fornece-nos os meios que nos permite pensar. Depois ele acaba, memórias imaginárias. Mas o José Gil diz, a imagem traz consigo a inscrição das relações que o nosso corpo estabelece com o espaço, o tempo e a matéria do mundo. E imaginar é abstrair. Pronto. Não é? Mas, por exemplo, este trabalho, não é, sobre a Mesopotâmia e sobre este tempo permite, de facto, pensar e questionar, porque esta imagem pode ser uma imagem do futuro, não é? Sei lá, pode ser Lisboa, daqui a 8.000 anos, por que não? Não é? Eu não faço ideia, nós não fazemos ideia. O que é que são 8.000 anos, como diz o André, não é? O que é uma cidade? No tempo, nós, não é? E é isso que é interessante, este espelho quase, que eu quero que estas paisagens tenham, não é? Este questionamento, não é? Tu perceberes outras coisas, porque podemos falar durante imenso tempo só por causa desta imagem, se nós quisermos. Há imensa coisa a falar. E para mim o processo artístico é dar e receber, não é? É dar e receber. Tem que ser assim. Não faz sentido viver se não for assim. Tu tens que dar.
aquelas fotografias do Parque Eden, que curti imenso. Como é que tu conseguiste? Para mim foi das mais incríveis para mim a relação, porque como é que tu conseguiste fotografar esta coisa que é fotografada, sei lá, milhares de vezes, todos os dias deve ser 1 milhão de vezes fotografado, e tu conseguiste fotografar isto desta maneira que parece que nunca tinha olhado para isto. Pois, não sei, eu também não... Eu sei que tinha ido lá várias vezes e depois aqui, neste momento, pá, não sei, comecei a falar com o mármore e a imagem veio, não sei, mas isso é que é a magia, não é? Isso é o lado que eu também não sei explicar. É a magia deste processo. Como é que tu vês, não é? Como é que tu começas a ver? Essa é a grande dificuldade sempre, não é? Pronto, pelos trabalhos que tens apresentado agora, mais recentemente tens tido menos presença do homem na imagem. O primeiro, o ontem, estavas muito próximo, no Rian também. Esse caminho é de alguma forma propositado, tem a ver com a descrença, se calhar também que deste a entender, da sociedade em que vivemos, e isso afasta-te da pessoa e focas-te mais nos espaços em si. Qual é a motivação que te levou Por exemplo, em Lisboa é muito mais difícil fotografar que no Porto, pessoas. As pessoas no Porto são muito mais receptivas, a todos os níveis. Fazer o nu, são. Então se for a Bagdá, fotografas tudo o que tu quiseres e as pessoas não mudam, não fazem pose, não riem, não é aquela coisa do Instagram. Em Bordeus foi mais difícil que eu tive, ou em Nova Iorque, fotografar pessoas. As pessoas não querem, não deixam, não é? E eu, como estava a dizer, sou muito honesto no meu processo, não é? É uma coisa de sentir. Agora, eu no projeto de Bordeus tenho imensas pessoas fotografadas. Claro que eu depois arranjo outros mecanismos para fazer, porque acho que é importante. Mas no Iraque comecei a fazer retratos, mas não é preciso. Isto tem que ser só paisagem. Decidi, estás a ver? Tem que ser uma coisa mais pronto. Tem que ser diferente. Vais sentindo. A câmara também, se calhar, impõe uma grande... Mas nunca foi um impedimento para mim, estás a ver? Mas a sociedade está a mudar muito. É cada vez mais difícil de fotografar pessoas. As pessoas... há amigos meus que tiveram processos há pouco tempo, porque fotografaram no ano Y uma pessoa, publicaram agora e têm um processo, estás a perceber? Conheço 2 casos aqui em Portugal. É pena isso acontecer. Mas é difícil. Na rua cada vez é mais difícil fazer... o street photography praticamente deixou... A beleza do street photography deixa quase de existir, porque há cada vez mais barulho, ruído nas cidades. Os carros são feios, a sinalética é muito presente, os gestos das pessoas são diferentes, percebes? Ou têm coisa, estás a ver? Ou não há aquela poesia que havia, estás a ver? Poesia no Iraque existe, mas muita, é lindo, os olhares, as crianças, as mulheres, tudo, é lindíssimo. Porque é um outro tempo, não é? Ou se vais, sei lá, prontos, à África, etc. Eu fui à África várias vezes, nunca tirei uma fotografia. Por respeito, porque não era o tempo suficiente que eu iria lá estar, não era o meu projeto. Eu não fotografo, se não for... Percebes? Não fotografo a minha família, não fotografo os amigos, não fotografo... não... A fotografia para mim é uma coisa mesmo, de existência, eu preciso para viver, estás a ver? Mas não... E só penso nestas coisas, pronto.
como é que eu vou resolver aquilo? Ando ali, não sei o quê, depois leio, depois procuro. Faço muita pesquisa, porque eu acordo às 7 e tal da manhã, 6 e tal da manhã, e até às 6 da tarde, mais ou menos, estou sempre a trabalhar, todos os dias. E sempre há muitos anos. Eu comecei a ter escritório aos 20 e poucos anos, porque tinha lido uma vez uma entrevista do Nick Cave, e o Nick Cave dizia: não, eu saio de casa todos os dias, vou para o meu escritório e lá trabalho. E eu, o Nick Cave, foda-se, então eu também vou fazer a mesma coisa. E isso permite, estás a ver, criares esse ritmo, e quanto mais pensas, mais evoluís, mas não é de uma forma obcecada, estás a ver? Eu não sou obcecado, não sou, sou uma pessoa normal, mas, sou uma pessoa normal, mas isto vem, estás a ver? Prontos, vem como beber, faz parte. E eu acho isso muito interessante, pronto, acho isso, não faço ideia, não sei o que é que virá daqui, não sei o que é que, não faço ideia, nem sabia o que é que iria encontrar no Iraque, se era possível fotografar as primeiras cidades, se aquilo tinha imagens. E é difícil, aquilo não é aquilo estás a fotografar não é? O vazio, não é? Estás a trabalhar com espíritos, tu sentes os espíritos em sítios, eu sinto, pelo menos eu vou a um sítio e digo, fogo, não, isto aqui não dá, não tem. O guia com quem eu vou chama-se Ali e ele ri-se, porque acha-me, mas tu sentes mesmo? Sinto, este lugar não interessa, vamos para outro. Pronto. Mais questões? Não? Eu gostava só de partilhar, se calhar, antes de terminarmos a sessão, com esta questão da mudez, não é? Da tua imagem, da ausência de peripécia, de acontecimento imediato, não é? Falávamos ao almoço de como estamos rodeados de um magma fotográfico em que todos fotografamos a pequena peripécia, o acontecimento, a pessoa que está ao lado, que está connosco, etc. E a tua fotografia é o oposto disso, não é? É muda, é quieta, obriga-nos a perceber o que está a acontecer, que não é imediato, é latente. Daí se calhar falares de espíritos, ou de energias, ou de presenças que se sentem, que não são da ordem do visível. E isso acho que é uma coisa que os artistas intuem muito limpidamente, não é? Sim, Queres sim. falar um bocadinho disso? Sim, eu há pouco estava um pouco tímido, porque, não sei, não é? Eu, nesta imagem, senti o sol, não é bem o sol, mas é a luz, que bate aqui, bate, e cria as sombras, e as sombras são diferentes todos os dias, não sei o quê, essa coisa temporal que tu vais sentindo, só assim é que eu consigo fotografar, não é? Quando tu passas de um estado para o outro, tu tens de estar noutro estado. Tu não consegues acordar de manhã, tomar um café, agora vou fotografar. Não dá, isso não funciona. Tu tens que entrar num estado. Eu demoro, não é? Eu, quando fui para o Iraque, o André sabe, não levei telefone, levo um livro, antes preparo-me como se fosse um atleta. Deito-me cedo, acordo, não sei o quê, não me canso muito, não vejo televisão, não sei o quê, para estar limpo. Quando eu vou para ali, eu estou limpo. Sou eu e tenho que conseguir sentir, percebes? Porque esta coisa do dia-a-dia, vês o telefone, agora vou tirar uma fotografia, o Instagram, isso não funciona. Para mim não funciona. E não faz sentido nenhum. Estás com o telefone, vês uma cena e depois tiras uma imagem. Não consegues ver. Para além daquilo que tu queres. Para além daquilo que tu procuras. Não é? Por isso é que a fotografia para mim é uma coisa... é uma relação muito pessoal que tu vais criando. Pelo menos foi isso que eu aprendi a ver os clássicos, não é? Como é que aquelas imagens nascem e aparecem? Aquilo tem que ser de cada um, não é? Cada um, não é? O Eugene Ralph Mittyar fotografava os filhos como se fossem espíritos, não é? Acabou por se suicidar, sei lá, Diane Arbus, não é? Cada um tem os seus fantasmas, os seus traumas, os seus medos. E se tu não puseres isso e não partilhares isso, de que é que serve? As imagens não dizem nada. Ou imagens simples não dizem nada. São imagens, não é? São como há milhares de imagens. Mas eu protejo-me disso. Não tenho Instagram e vejo o que gosto.
vejo bons filmes, sei lá. Se vires coisas boas, tens uma boa inspiração. Se vires coisas más, acho que tens uma má inspiração. Mais ou menos assim. Não sei, não é assim tão radical, mas eu conheci uma vez uma fotógrafa que era a Debbie Fleming Caffrey, uma fotógrafa incrível de Louisiana. Pá, incrível, incrível. E ela via novelas. E eu, como é que ela vê novelas e faz isto? Como é que é possível? E uma vez também li uma entrevista do gajo dos Cure, o vocalista, e ele disse que gostava de futebol e eu não queria acreditar. Como é que um gajo destes gosta de futebol? Porque para mim era tudo, sei lá, criava uma imagem, mas isso se calhar sou eu, percebes? Se calhar as pessoas até conseguem ter o telefone no bolso e tirar boas fotografias, mas pronto, comigo não funciona porque acho que eu procuro ver outras coisas, procuro aprender com aquilo que faço também e tentar perceber-me a mim. Essencialmente é isso, não é? Tu conheces-te melhor a partir daquilo que tu fazes. Das profundezas das cidades, como é que entras dentro daqueles bairros? Devia estar a falar para aqui, pá. Desculpem. Porque eu, pronto, adoro também o teu género de fotografia, o teu trabalho. E tenho alguma dificuldade, lá está, sou lisboeta também, já estive noutras cidades e sei que Lisboa é uma cidade difícil de entrar, mas como é que tu consegues entrar nessas profundezas, Com muito respeito, com muito respeito. Eu sempre fotografei com grande formato, São Paulo, de dia, de noite, Nova Iorque, aqui, em todo lado. Nunca tive um problema. E sozinho, à noite, de dia. Os meus assistentes normalmente são gajos da rua, os arrumadores, os gajos... mas não é para guarda-costas, estás a ver? Porque prontos, sempre... duas pessoas, porque a câmara, estou escondido e não sei o quê, não é? Mas, tu vais falando, vais entrando, não é naquele dia, no outro dia. Leva tempo, é porque precisas, é porque, não sei, é esse tal espírito, estás a ver? Eu estava a meio do ontem e perguntava-me a mim próprio porque é que eu estava a fotografar com aquelas pessoas, porque é que eu estava com elas todas as semanas. E eu não fazia a mínima ideia. E só percebi mais tarde que eu precisava de fazer aquilo, porque aquilo tinha a ver com o meu percurso, tinha a ver com a minha infância, tinha a ver com montes de coisas que eu tinha vivido que estavam escondidas, percebes? E é isso que eu digo, tu vais-te conhecendo, não é? E vais precisando. Não sei, eu ouço-me e tento ir. Mas eu acho que é um pouco essa dedicação, acho que... E respeito, sim, as pessoas são como tu também, não é? A linha é muito ténue. Já trabalhei, há 2 anos trabalhei numa prisão feminina e percebi, não é? É muito ténue a linha. Tu também amanhã podes estar preso, quer dizer, fazes uma merda qualquer, passas-te a cabeça, não é? E fazes uma merda qualquer, como eu fotografei tanta gente que era como nós e agora está na merda. Por razões que às vezes são, não controlas e a vida é isso, percebes? Aquilo que eu, não sei, eu sinto muito bem com aquelas pessoas. E pronto, não tenho medo nenhum de entrar em bairros e de entrar, porque vou sempre com um bom espírito. Peito aberto. É. André, obrigado por esta partilha e também por esta visão do território da fotografia como uma performance na relação com o tempo, uma coisa muito do corpo, a máquina e aquele tempo até uma imagem ser construída. Eu tive aqui um pensamento assim instantâneo e estava a pensar nisto, que é alguém que pega no telefone e faz uns vídeos, não chamamos nunca cinema aquilo,
no contexto vernacular. A pessoa não diz, olha aqui o meu filme, vai para o vídeo. Deveria-se inventar um nome para aquilo que se faz de forma tão vulgar, a que chamamos também fotografia, para se poder criar uma distinção entre uma relação nobre. E o nobre é mesmo encarar a nível de projeto, seriedade, não importa se há ficção, se não há, se há imaginário, isso é outra conversa. Mas deveria haver aqui uma invenção de uma outra palavra de um momento para o outro, e todo o lixo visual tinha um outro nome. Não sei. Eu acho que aquilo que está a acontecer, nós falávamos um pouco sobre isso, é de facto a democratização da fotografia, não é? A fotografia começou muito pesado, negativos de vidro, e depois lá nos anos 60, não é? E tornou-se mais democrático, toda a gente até filmava Super 8, as famílias, tentou-se... hoje em dia, pronto, é um extremo, lógico, não é? A única coisa que, pronto, a mim me faz impressão, eu acho que aquilo que se faz com o telemóvel, até porque às vezes eu sou impressor, não é? E já tive artistas que me deram imagens feitas em telemóvel. E eu ao início passava-me, mas agora aceito e tento fazer o melhor trabalho e já tive uma vez na Católica e havia os únicos, foram muito poucos alunos e todos eles fotografavam com o telemóvel e não sei o quê. E eu abandonei o curso à hora do almoço, porque não consigo falar com pessoas que fotografam só com telemóvel, porque são coisas diferentes. Agora, não tem mal nenhum, percebes? Não tem mal. A única coisa que a mim me assusta e que é estranho para mim é a construção visual que se está a criar, não é? Parece que está tudo meio descontextualizado, porque eu tive que perceber o que era a fotografia através da história da fotografia e da história da arte, não é? Ao início, os impressionistas influenciaram mais até do que os fotógrafos, porque eram os livros que eu tinha em casa, que o meu pai me deixou, que ele era pintor, não é? A forma como tu enquadras, como tu vês, como tu estruturas, percebes? Mas tu tens que aprender a olhar. Tens que aprender. Há regras, há coisas. Depois libertas-te, é lógico, não é? Mas, sei lá, havia toda uma tradição. Hoje em dia, pronto, fotografam e acham que o enquadramento está bem, porque aquilo até corrige, e a luz e aquela merda toda. E isso é um problema, porque eu aprendi a cor, não é? Há muitos tipos de cores. Cada filme tem a sua cor, não é? Eu uso usei um filme específico, pensei, ok, vou lá, vou comprar uns Kodachromes, porque eu acho que aquilo vai reagir assim à luz e não sei o quê, e aqui, ok, vou subexpor porque quero esta sensação, não é? Quando tu fotografas em digital, aquela merda faz toda igual, não é? Seja tu, eu, não é? Pronto, aquilo tem um Pantone, não é? Tem um perfil de cor, etc. E pronto, eu acho que a fotografia é muito mais do que isso para mim, percebes? Tem a parte química, a parte física, a parte técnica. Isso é que é fantástico tu poderes jogar com isso, estás a ver? Não é? Uso o Polaroid porquê? Porque vejo logo a imagem, então consigo reagir. Quando eu era ontem, fotografava, só revelava passado 6 meses. Porquê? Porque não queria que as imagens que eu tinha feito me interferissem, percebes? Eu queria ter o processo na cabeça. A mim faz-me confusão o digital. Tu podes fotografar e ver. Isso para mim não funciona. A construção para mim tem que ser aqui, estás a ver? Fazes uma imagem e aquilo fica e influencia-te para a próxima. E eu, é assim que eu funciono. E não gosto muito de ver, por isso deixo as coisas umas semanas, mas há outras vezes que queres, porque queres experimentar, então usas um processo para... depende, estás a ver? Isso sim. E vais estudar, eu estou sempre a estudar, estou sempre a ir ver os livros,
pá, já não vejo tanta fotografia, mas pá, tens que ver outras coisas, porque também se não te inspirares, também as coisas não caem do céu, não é? Tens que viver, tens que sentir, agora é poesia, acho que... E, de facto, o que me interessa é a poesia na fotografia, é a poesia visual. E é esta linguagem que já tem, pá, muitos anos, até antes da fotografia, logicamente, e é isso que está a ser descontextualizado hoje em dia, percebes? Porque toda a gente fotografa e não percebem de onde é que as coisas vêm, as linhas, estás a ver? Isso é a única coisa que me faz confusão nos jovens, que são... Nas pessoas normais, pá, pronto, ok, mas em quem gosta de fotografia e não sei o quê, isso faz-me um bocado de impressão. Não perceberem o contexto e gostarem de um fotógrafo do Instagram, não é? Como tu falavas. Porque eles diziam, eu gosto deste fotógrafo do Instagram. Então que nome é esse? Pá, não sei, não faço ideia, não conheço. Percebes? Não pode ser bom. Quer dizer, não pode ser bom. Se ele é só fotógrafo de Instagram, pá, não é a mesma coisa, não dá. São coisas opostas. E isso é um bocado fedido. Desculpem. É uma longa conversa. André Cepeda, antes de darmos uma salva de palmas ao André Cepeda, que nos merece. Esperem aí, deixem-me deixar-vos um convite. Deixem-me deixar-vos um convite, já aplaudimos todos, eu também quero aplaudir. De hoje a 8 dias recebemos uma jovem fotógrafa também, continuamos na fotografia, que nos vem inaugurar uma linha da nossa programação, que é a Tatiana Saavedra, licenciada. Está aqui, olá Tatiana, está aqui presente. De hoje a 8 dias às 3 da tarde, Tatiana Saavedra inaugura uma linha que acompanhará o Great Arts on Campus a partir daqui, és pioneira, que são os alumni lusófona, portanto vamos começar a acolher também pontualmente alunos formados, ou artistas, melhor dito, formados nesta casa como artistas de pleno direito. Na semana seguinte, dia 25 de novembro, recebemos Cláudia Varejão, às 3 da tarde, que nos vai oferecer um screening duplo com 2 curtas-metragens, Cora, sobre a condição feminina, e Haverá Eleições, um filme encomendado pela Fundação Carlos Gulbenkian sobre as primeiras eleições democráticas no pós-25 de Abril em Portugal. Vai ser uma sessão especial. E para terminar, em dezembro, concluímos o Great Arts on Campus, esta 4ª temporada, dia 9 de dezembro, às 3 da tarde, com o Vils, um dos mais renomados artistas no mundo, street artist, mas não só, cineasta, artista de múltiplos recursos. Portanto, esperemos terminar com chave de ouro e a sala cheia, como foi hoje, e obrigado pela vossa presença mais uma vez. E agora sim, um aplauso ao André Cepeda. Obrigado, André Cepeda. Obrigado.